Eclesiastes 12:1, lemos o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Verso 6. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Verso 8, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Verso 9, além de ser sábio, o pregador também ensinou conhecimento ao povo. Ele atentou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas ou agradáveis. E o que escreveu era reto e verdadeiro. Verso 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Verso 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos por iluminação. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, te damos graças, oramos uma vez mais nesse culto público, bendizendo o nome glorioso do seu Filho. Em especial, pedimos agora que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, que você traga também consolo e alívio para nossa mente, nossas lutas e angústias internas que nos atrapalham de absorver a instrução da sua palavra, mediante a operação do seu Espírito. Eu te peço, Pai, que você nos presenteie nessa manhã com o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e compreendamos de fato a esperança da nossa vocação e saibamos como viver debaixo do sol. Eu te peço, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito, para o bem de todo mundo e para o avanço do Evangelho nas nações. Nós oramos no precioso nome de Jesus, e todos aqueles que creem digam amém. Toma seu lugar, esteja à vontade, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus queridos irmãos, então nessa jornada que nós nos propomos, nossa série intitulada Vanitas Vanitatum, do latim vaidade de vaidades, o sentido da vida debaixo do sol. Nós olhamos para o livro de Eclesiastes e percebemos a busca do pregador, rei Salomão, filho de Davi,
para encontrar o sentido da vida na vida. Nós precisamos nos lembrar que há duas expressões chaves no livro de Eclesiastes. A primeira é vaidade, expressão essa que aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. Quantas vezes? E ela, traduzida literalmente do hebraico revel, significa vapor, névoa, neblina, trazendo o sentido de algo efêmero, transitório, passageiro, e também de algo que intrinca e embaça a nossa visão. Afinal, é isso que a neblina é. Ela surge e tão logo se dissipa, e em dias de grande neblina e névoa, nossa visão é embaçada e intrincada. A palavra vaidade, ela é extremamente chave para nós entendermos as argumentações do pregador, o Correlê, Salomão, neste livro. Vaidade aqui não tem o sentido de uma pessoa que se cuida, que atenta para a aparência ou coisas do gênero. Não, vaidade fala da efemeridade da vida debaixo do sol. Debaixo do sol é a segunda expressão chave do livro de Eclesiastes. Ela aparece em torno de 29 vezes no livro de Eclesiastes. Quantas vezes? E ela não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. Debaixo do sol fala de uma visão de mundo materialista. E o materialismo é a visão de mundo que acredita que tudo que existe é a matéria. E para além da matéria, não há mais nada. Ou seja, o homem é puramente matéria. E quando ele retorna à terra, não há vida pós-morte, não há nada para fora desse mundo, que seria um universo sozinho, isolado e fechado. O materialismo abre espaço para a filosofia do niilismo, chamada de filosofia do desespero, uma vez que o homem encontra em si inquestionáveis perguntas sobre o sentido da vida. Mas quando eu me torno um materialista, eu passo a entender que não há nenhum sentido, nós estamos aqui por aleatoriedade, por obra do acaso. Portanto, as pessoas sucumbem a todo tipo de depressão, ansiedade e patologias oriundas de uma vida que abraçou o ateísmo. Debaixo do sol significa pensar que tudo que existe é a matéria e tentar encontrar o sentido para a vida somente na vida. Repete comigo, porque é a última vez: vaidade. Debaixo do sol, debaixo do sol, tudo é vaidade. Ok? Então, nós lemos o capítulo 12, onde são as conclusões de Salomão. E é justamente esse o nosso subtema, cenas pós-créditos. Agora, tudo faz sentido. Vamos repetir em alto e bom som, família dos que creem. 1, 2, 3. Se nós estamos desde o capítulo 1 procurando o sentido para a vida debaixo do sol, agora, na conclusão desse poderosíssimo livro inspirado das Escrituras, nós conseguimos encontrar o sentido da vida. E nós vamos perceber que, ao concluir o seu tratado sobre como a vida deve ser desfrutada, de acordo com o plano de Deus para ela, naturalmente, Salomão roga aos homens que evitem tristezas e infortúnios futuros, ao decidirem lembrar-se do seu Criador em sua mocidade. Preste bastante atenção, porque alguns já passaram essa fase da vida e podem ver apenas desesperança numa exposição como essa, mas calma, nós vamos encontrar o Evangelho bendito de Jesus aqui, amém? Mas especialmente para os mais jovens, os abaixo de 50, ainda há tempo de lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, amém? Preste atenção, com uma das alegorias mais belas e lindas das Escrituras, usando a imagem de uma casa velha, decadente, em ruínas, o Correlê apresenta fortes razões para os homens começarem a agir de maneira decisiva, numa atividade ardorosa, para a glória do seu Criador, antes que, repete comigo, os dias maus cheguem. Ok? Então,
nossa perícope tem hoje apenas 3 partes. Primeira parte, razões para viver sábia e intensamente. Disso trata os versículos 1 a 7. Segunda parte, tese confirmada. É o que nos mostra o verso 8. Terceira e última parte, o fim principal do homem. Versos 9 a 14. Vamos repetir as 3 partes do nosso sermão? Parte 1. Parte 2. Parte 3. Amém. Isto posto, passamos então à exegese do texto e às aplicações. Com sua Bíblia aberta, olhe novamente para Eclesiastes capítulo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que. Perceba quantas vezes a expressão antes que aparece, são 4 vezes. Venham os dias difíceis ou os dias maus, e antes que se aproximem uns anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Verso 2, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Diga comigo, nuvens voltem depois da chuva. Verso 3, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então, diga comigo então, o homem se vai para o seu lar eterno e o cordão de prata, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, verso 6, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. 7, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Preste bastante atenção, como eu já disse, é uma das mais belas alegorias das Escrituras. Eu tenho por hábito conferir várias versões das Escrituras somado ao texto original. Neste sermão não foi diferente, e eu conferi 5 versões das Escrituras e o texto original, ARA, ACF, NAA, NVI, NVT. E algumas dessas versões, elas traduzem, talvez você tenha a NVT, que ela já traduz o que são as alegorias, ou a própria NAA, que é uma versão muito boa. E quando eu pensei em usar uma versão mais fácil, eu me dei conta que essa é uma das alegorias mais lindas das Escrituras, e que ela não deve necessariamente ser simplificada. Naturalmente, o nosso trabalho é entender e traduzir as Escrituras para o nosso tempo, óbvio, mas nós não podemos perder a beleza. Lembrem-se, beleza é um tema recorrente em Eclesiastes, beleza é um veículo para nos comunicar transcendência, beleza tem o papel de nos fazer olhar para além do sol. Meu irmão e minha irmã, cultive beleza na sua casa, cultive beleza no seu comportamento, consuma, no melhor sentido da palavra, boa música, consuma arte, consuma filmes interessantes, consuma beleza, pois ela é um grande veículo para nos comunicar a verdade de que há um Criador para além do sol. Quem me entende, diga amém. E por vezes nós nos tornamos tão simplistas e pragmáticos, que é uma das marcas do zeitgeist, do espírito da nossa época, que a gente já quer tudo mastigadinho. E algumas traduções das Escrituras fazem bem o trabalho para facilitar para uma geração que cada vez é mais burra, porque não lê. Mas eu confesso para vocês que eu nunca gostei disso, e terminando o capítulo 12, eu encontrei a base bíblica para a minha vida. Então, já quero dizer para a família dos que creem, que daqui para os próximos anos, vocês vão me ouvir citando um versículo aqui em especial sempre. Sempre que você falar, o sermão é muito difícil, eu vou citar esse versículo para você. Eu estou muito feliz com isso, diga aleluia. Eu tenho muitos versículos, mas preste atenção.
Olhando propriamente para o texto, razões para viver sábia e intensamente. Esse é o primeiro tema da nossa perícope. O incentivo para a ação, aqui, é a brevidade da vida. Os dias da juventude logo passam. Se você está com a Bíblia aberta, deve estar, e não deve trocar sua Bíblia no formato físico pelo seu smartphone, jamais, sobre hipótese alguma, para o seu bem, para a sua edificação, para testemunho do mundo e dos seus filhos, não use o celular. Aleluia, diga amém. Olha o versículo 10 do capítulo 11, ele termina justamente dizendo, pois a juventude e o vigor são passageiros, ou são vaidade. Aqui eu faço um parênteses, intencionalmente eu estou usando a NVI, mas eu não gosto da NVI por algumas traduções, e ela, ao invés de traduzir vaidade por algo transitório, passageiro, efêmero, que é o sentido de revel, ela traduz por inútil ou sem sentido. Mas aqui ela traduz certinho. A juventude e o vigor são passageiros. O termo hebraico é revel, é vaidade. Mas em outros lugares, como aqui no versículo 8, que eu mudei deliberadamente, olha o que diz o verso 8 na NVI, tudo sem sentido, tudo é sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, não, não é isso que Salomão está dizendo, ele está dizendo tudo é vaidade, debaixo do sol tudo é efêmero, passageiro, transitório. Então a NVI peca várias vezes na tradução, no geral é sim uma versão boa, mas ela traduz corretamente o versículo 10, juventude e vigor são passageiros, são efêmeros. Gente, não tem nada pior do que quando você começa a perceber em si os sinais do tempo. Essa semana foi marcada por várias coisas. Uma delas foi que nós estamos fazendo uma bateria de exames, e a Fran foi buscar os meus exames, e eu estava então trabalhando no sermão. Ela entrou no meu escritório e falou, amor, coisa está acelerando. Eu disse o quê? Está tudo fora do normal lá comigo, diz ela. Pressão não está legal, não sei o que não está bom, não sei o que não está lá, e lá. E se você vier me dizer assim, ai pastor, vai cuidar da sua saúde, faz academia. Sim, eu vou, mas seja você um crente melhor, que você me dá menos trabalho e me desgasta mais, amém? Combinado? Toca aqui. Eu vou cuidar da minha saúde e você cria vergonha na cara e amadurece para ser um discípulo de Jesus bom, que não dá muito problema. Aleluia. Então aí a Fran chegou meio depression lá, né? Meio emo, falou, amor. E eu estava no texto, aí ela olhou, nós estamos assim, ela olhou o perícope, a velhice. Eu disse, está chegando. E aí, como se não bastasse, no outro dia, eu estava ali quebrantado com o texto bíblico, esse exercício de debruçar nas Escrituras por muitas horas seguidas, é a coisa mais maravilhosa da minha vida, é a coisa que eu mais amo no trabalho pastoral, é a coisa que mais me desgasta, mas ficar 26 horas lendo o mesmo texto, de trás para frente, no hebraico, no grego, nada melhor, mas cansa. E aí, de repente, o pastor Fábio Pupo me manda uma mensagem, e diz, Vieira, você está em casa, quero dar um pulo aí e conversar um negócio. Pronto, já ativou o BO. Que ele já sabe que sexta e sábado ninguém fala comigo, ninguém conversa comigo, porque eu estou mergulhado no sermão, não faço nada, lá em casa já tem uma agenda inteira sobre isso. Aí eu falei, e é grave, para ele vir aqui em casa, é grave. Falei, tá, estou aqui no sermão, se você quiser vir aí, lá vem ele. Aí senta na minha poltrona, eu larguei ali os meus pergaminhos, encheu o olho de lágrimas, daí eu falei, meu Deus, é tragédia das brabas mesmo. Eu falei, o que foi, meu pastor? E ele disse assim, é o seguinte, eu vim aqui louvar o Senhor pela sua vida. Aí eu falei, é? Tentando não chorar, eu disse, e por quê? Ele disse, porque esse ano nós completamos 20 anos de amizade. E eu te trouxe chocolates. E aí eu falei, não tem nenhum problema grave acontecendo? Ele falou, tem. Eu falei, sabia? Não, mas hoje a gente não vai conversar sobre eles. Eu vim aqui louvar o Senhor por você ter sido um instrumento para o Evangelho chegar na minha família. Aí já virou choradeira, irmão, e nós estamos na velhice. E aí os irmãos acham assim, não, mas você está com 43 anos, mas 21 anos de ministério, meu irmão. Graças a Deus, eu já tenho aprendido a viver, pensa num troço que eu tenho aprendido a entender, gente. Quem me entende, diga amém. Então, um incentivo aqui para a ação é a brevidade da vida. Lembra-se que ao longo do livro, Salomão vai nos mostrando as anomalias de um mundo quebrado,
Olha para mim, presta atenção. Eclesiastes é também um comentário sobre os efeitos da queda na criação e no homem. Repete comigo em alto e bom som. Eclesiastes é um comentário sobre os efeitos do pecado na criação e no homem. Então, ao longo do livro, nós ouvimos verdades tão duras que eram como um soco na boca do estômago, como diz o reverendo Emílio, em seu livro amplamente citado aqui. Mas a verdade é que Salomão sempre termina esse soco na boca do estômago, quando nos confronta com a realidade, não de uma maneira pessimista, nihilista, mas nos incentivando a agir intencionalmente para a glória de Deus, a viver sábia e intensamente. E uma das razões é a brevidade da vida. A segunda razão é que nós fomos criados. E isso implica que aquele que nos criou, nos fez para um propósito objetivo. Qual? O louvor da sua glória. Então, viver de uma maneira que não glorifique a Deus, significa desonrar, desobedecer a Deus e não valorizar o dom da vida. Então, primeiro, a vida é breve, a juventude logo passa, a idade chega e traz consigo declínio inevitável. Literalmente, idade avançada e declínio são sinônimos. O pregador descreveu várias vezes a vida de fé como sendo um gozo contínuo. Presta atenção, mesmo diante das anomalias, ele não termina, uma vez mais, de perspectiva nihilista, fatalista, ele diz, animem-se, vivam, trabalhem, desfrutem, experimente o prazer, dentro dos parâmetros do Criador. Mas ele não esconde o fato de que o mundo, a criação como um todo, e eu e você, temos constantemente a lembrança de que o mundo está quebrado e que o nosso coração é depravado, embora aqueles que creem alcançados por misericórdia. Nós poderíamos nos lembrar da sentença final, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo que me conduz à morte? Porque o meu homem interior está pronto, redimido em Cristo, mas o meu homem exterior se inclina para o mal. O bem que eu quero fazer, este eu não. O mal que eu não quero fazer, este eu. É Salomão Eclesiastes total. E Salomão não nos esconde, mas de novo, termina nos incentivando. Embora ele disse, a vida de fé é um gozo contínuo, porque nós olhamos para além do sol. Agora aqui ele apresenta outro aspecto. Resumido em uma sentença, quando Deus é negligenciado na juventude, a capacidade de alegrar-se na velhice é perdida. E aos anciãos que podem se identificar com o que eu vou falar daqui para frente, a boa nova é, calma, esperem eu concluir o sermão. Mas alguns aqui, não necessariamente anciãos com câncer, mas que já viveram seus 35, 40, 45, 50 anos e daí para frente, não honraram o Senhor na juventude. Não procuraram encontrar o sentido da vida. E hoje colhem os frutos dessas decisões. Sim ou não? E alguns desses frutos nos lembram, estão diante de nós diariamente lembrando que Adão se rebelou e nós também nos rebelamos contra Deus. Então, quando Deus é negligenciado na juventude, a capacidade de alegrar-se na velhice é perdida. E muitos de nós já tomamos decisões na vida que nos lembram constantemente disso. Nós não lembramos do nosso Criador nos dias do nosso vigor e da juventude. Nós que somos inclinados a querermos ser Deus, quando somos mais jovens, quando temos o corpo em plena saúde física, tendemos a esquecer daquele que nos deu o corpo, daquele que nos oferta a vida, do propósito para o qual existimos. Quando jovem, ou que dirá quando pré-adolescente e adolescente, a verdade é que nós pensamos que podemos ganhar o mundo todo. Quem já teve esse sentimento? Normalmente nós somos tomados de um pioneirismo adâmico.
E ao ouvir os conselhos das Escrituras, dos nossos pastores, dos nossos pais, muitos de nós dizem, não, está tudo certo. E nós falamos, olha, esse seu namorinho é carnal e vai acabar trazendo dano. E você diz, não, meu pai e minha mãe são tolos. Eles nada sabem da vida porque você está consumido por prazer. Você está consumido por dopamina, coisas que são boas, mas que devem ser usufruídas de acordo com os planos de Deus. E tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar. Como eu me arrependo, aos meus 43 anos, de ter passado a minha adolescência, início da juventude, na drogadição. Quantos anos eu perdi em estádios de futebol? Eu disse que eu estudei 420 horas, para ser baixo, eu acho que é mais, mas esse número eu tenho certeza pela média, o livro de Eclesiastes, mas a verdade é que eu já perdi muito mais horas com o meu time, quando eu era adolescente. E hoje eu sigo, no caso, eu não perco mais horas com o meu time, porque ele não joga. Eu acho que é o próprio Senhor me conduzindo a uma nova vida, né? Mas eu assisto outros times. Duas categorias de imagens surgem no texto. As imagens do versículo 2, olha para a sua Bíblia, destacam aspectos de uma tempestade. Enquanto as dos versículos 3 a 6 retratam uma casa em ruínas. É interessante que Salomão fala sobre o sol, a lua e as estrelas se forem, escurecerem, e as nuvens voltarem depois da chuva. O que significa as nuvens voltarem depois da chuva? Meu irmão, deixa eu te dar uma triste notícia de Eclesiastes. Ele está dizendo assim, o tempo ruim sempre vem novamente. Ele diz, esqueça, não haverão apenas dias ensolarados. A vida é marcada por dias nublados. E alguns não são apenas dias nublados, são tempestades impetuosas, que varrem tudo, como acabamos de ver essa dura tragédia no interior do Paraná. E então, comentando este texto, o Dr. Walter Kaiser Jr. diz, o retorno das nuvens provavelmente se refere à sucessão contínua de tristezas. Já a imagem de uma casa decadente e desamparada retrata a decadência progressiva que sobrevém sobre os membros do corpo. Olha de novo Salomão sendo Salomão. Ele não está satisfeito em dizer que a vida é marcada por dias nublados e por tempestades, e que elas sempre voltarão. Ele ainda diz, em meio a isso, o seu corpo sente o peso do tempo. Gente, isso é altamente pessimista, se a nossa perspectiva é apenas debaixo do sol. Se, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas preste atenção, você e eu bem sabemos, nas minhas palavras, que nada é tão ruim que não possa piorar. Brincamos tanto ao longo dessa série, porque estamos sendo provados por essa mensagem. No domingo passado, ou retrasado, eu deveria ter encerrado a série de Eclesiastes, mas eu fui acometido por uma segunda crise de cálculo renal. E passei o fim de semana inteiro com dor e gemendo. Efeitos da queda. Efeitos do pecado. O mundo está quebrado. Então, preste atenção. Nuvens retornarem demonstram que as tristezas, elas são frequentes. E somado a isso, nós estamos envelhecendo, e o nosso corpo, por vezes, parece uma casa em ruínas. E, de novo, é muito importante nós cuidarmos do nosso corpo, pois é uma maneira de glorificarmos ao Senhor também. Mas lembre-se, alguns aqui cultuam o corpo. E queridos, mesmo que você se cuide, e o deve, você vai envelhecer, e o declínio virá.
você vai experimentar, meu irmão e minhas irmãs, a lei da gravidade. Quem me entende, diga amém. Comentando então a perícope como um todo, reverendo Emílio Garófalo Neto diz: comparecer perante o Criador, que é o último versículo, 14, é o argumento principal do texto. E, antes deste dia chegar, você ficará cada vez mais frágil e sujeito à vaidade deste mundo. Envelhecer sabiamente envolve lembrar do Senhor e saber que Ele controla cada fase de nossas vidas. Amém. Mesmo quando somos acometidos de enfermidade, mesmo quando começamos a ver o alvorecer da velhice, ou se você já é um ancião, ou se você já envelheceu, se a amendoeira já floresceu para você, que nós vamos chegar nessa metáfora que ele usa. Então, nós vamos comparecer perante o Criador, e isso é um incentivo para que vivamos sabiamente. Mas antes desse dia chegar, nós vamos enfraquecendo, e o nosso corpo vai sentindo a vaidade deste mundo, a efemeridade desse mundo. Então precisamos lembrar do Senhor. Ouça, um outro ator chamado Douglas Wilson, comentando esse texto, ele diz: o mundo nunca desacelera para podermos vislumbrar melhor a história. Vou repetir. O mundo nunca desacelera para podermos vislumbrar melhor a história. Deixa eu te dar um conselho de pastor. Meu irmão, minha irmã, viva a sua vida de forma sábia e intensa. Ame o seu cônjuge. Ame os seus filhos. Invista tempo nesses relacionamentos e ame a sua igreja local, pois ela é a sua família estendida, nas palavras do Max. Pare de pensar que a igreja local é um obstáculo para a sua família. A igreja local é sua família estendida, é a família de Deus, onde sua família, pela graça, foi inserida. Coloque a igreja local na sua agenda, em nome de Jesus. E todos os que nos conhecem sabem que aqui não há pragmatismo e ativismo religioso, há um único culto público dominical. Nós estamos falando sobre desfrutar a vida bendita e maravilhosa da igreja. Irmão, não sucumba a uma mentalidade workaholic, não faça do trabalho o seu Deus. Pare de dar desculpas, arrependa-se, valorize seu cônjuge, seus filhos, sua igreja local, valorize a vida, pare para ver o nascer do sol, pare para ver o pôr do sol, vá ao parque, ande de bicicleta, desfrute do seu time de futebol, de basquete ou qualquer outro esporte, viva! Mesmo se você estiver enfrentando uma enfermidade gravíssima, mesmo se você estiver enfrentando uma tempestade que desestabilizou a sua casa, mesmo se você foi um tolo que construiu sobre areia e a tempestade agora derruba tudo, arrependa-se, clame ao Senhor, há esperança para você. Aleluia. Então, olhando rapidamente o verso 5, especialmente a parte B, enfatiza a tristeza que está inevitavelmente ligada ao processo do envelhecimento e à proximidade da morte. Literalmente, os pranteadores andarão rodeando, aqueles que choravam em funerais. Salomão está usando a metáfora, ele está dizendo, olha, vou usar uma metáfora mais chula e fácil de entender, ele está dizendo, os abutres já estão ao seu redor. Está tão velho e velha que já tem os urubus voando ao seu redor. E aí, gente, de um aspecto, a velhice traz muita tristeza, porque nós vamos perceber já, você começa a perder a autonomia. Agora escute, você nunca teve autonomia. Você ou foi escravo do pecado ou de Cristo. Então, uma coisa boa aos meus irmãos velhos aqui nessa manhã, que já passaram 55, 60 anos e estão caminhando para isso, ouça, aplique a você essa verdade de que você nunca teve autonomia, então agora você está limitado em várias situações, que bom, aprenda a depender mais do seu Redentor. Talvez você precise mais da sua igreja local, aprenda a desfrutar da igreja local, rompa com a soberba, rompa com o orgulho, não chame isso de caráter, é orgulho.
Quem me entende, diga amém. Hoje vamos celebrar 60 anos de uma amada irmã. Coisa boa, com a igreja local. Então preste atenção, há tristezas que marcam o envelhecimento e a proximidade da morte. Mas há uma maneira de encararmos isso à luz da perspectiva eterna. Olha só, você está mais perto de experimentar a glória de Deus do que antes. Você está mais perto de gozar da comunhão do Cristo ressurreto do que antes. Eu me lembro, já disse aqui, a coisa mais incrível que Tim Keller disse para mim, na minha opinião, perdão, né? Ele não disse para mim. Eu tenho conversado com o Tim Keller com frequência, eu preciso reconhecer isso, irmão. Frequentemente eu e o Tim Keller conversamos, através dos livros. Para mim, a coisa mais incrível, eu estou correndo o tempo, é aquela tal da vaidade, né, efemeridade da vida. A coisa mais incrível que Tim Keller disse, e olha que ele é talvez o meu preferido autor, ou está no top 3, não foi nenhuma das coisas incríveis, e da maneira como ele aborda o Evangelho e as aplicações, foi o que ele disse no leito de morte para sua esposa e seus filhos. Tim Keller disse, sendo consumido pelo câncer, ele disse para a sua família, está tudo bem, eu estou em paz e não restam dúvidas, eu breve verei a face do meu Redentor. Uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida como Abel, Tim Keller e outros, depois de morto, ainda fala. Seu legado permanece, quem me entende? Verso 6, ele faz uma conjunção de várias imagens aqui. Deixa eu ir para esse e depois eu vou voltar intencionalmente para o 3, 4 e 5. Ele diz o seguinte no verso 6, sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. Há várias maneiras de interpretar essas metáforas aqui, vários comentaristas, eles divergem sobre isso. Mas o ponto central aqui é que ele está falando sobre a vida. Alguns acreditam que o fio de prata que ele menciona é a medula óssea, porque ela tem cor de prata. E aí você pode dizer, não, Salomão não tinha tecnologia. Ei, você não sabe quem é Salomão, dá uma segurada. Porque esse cara entendeu de assuntos que nenhum homem entendeu. Então não é de se duvidar que ele tivesse esse tipo de sabedoria. Ok? Mas o ponto central é que as metáforas aqui do verso 6 estão relacionadas à água, provavelmente estão relacionadas à vida, e ele está dizendo o seguinte, quando o copo se quebra, a água se perde, e não tem mais como resgatá-la. Então ele está dizendo o seguinte, olha, viva sabiamente, e aí ele usa elementos valiosos como prata e ouro, talvez para mostrar o valor da vida. Ele usa os metais mais valiosos do seu tempo para dizer a vida é altamente valiosa. Aprenda a viver sábia e intensamente. Quem me entende, diga amém. Aprenda a fazer isso. E talvez nas metáforas da roda que move o moinho quebrar e a caneca também se despedaçar, talvez, além de retratar o valor da vida, ele está mostrando o drama no fim de uma vida mal vivida. Talvez você seja como uma caneca que quebrou. E algumas coisas não podem mais ser juntadas, e por mais que nós procurássemos pedacinho por pedacinho, uma caneca de porcelana ou um cântaro, nunca mais será como antes. Mas ao invés de você sucumbir à falta de esperança, se essa é a sua situação, se você tomou decisões tolas na juventude e na velhice, é como um vaso quebrado, lembre-se, essas marcas que você traz com você, se hoje você se dobra aos pés de Cristo, são marcas da bondade e da misericórdia de Deus em te resgatar. Como ouvimos no início da nossa liturgia. Por vezes não refletimos na gloriosa redenção em quem éramos antes do Evangelho. E estamos tomados daquele sentido de vida materialista, schopenhaueriano, citado aqui várias vezes. Ânsia de ter, tédio em possuir. Resumimos a nossa vida em pêndulos. Ansiamos muito ter uma coisa, ter um homem, ter uma mulher, ter dinheiros, ter bens, e quando possuímos, descobrimos, tomados de tédio, que aquilo não nos preenche.
Porque como diz no capítulo 1, no verso 7 de Eclesiastes, assim como os rios correm para o mar não se enche, o coração do homem não pode ser saciado por nada criado. Então Salomão ele está ecoando suas considerações e ponderações na conclusão do livro. Então, as metáforas prata e ouro mostram o valor da vida, mas as metáforas talvez de cântaro, caneca quebrada, mostram uma vida mal vivida que traz marcas disso. Agora, volte os seus olhos para os versículos 3 em diante. As metáforas são lindas e, como eu disse, talvez uma das mais belas de todas as Escrituras. Rapidamente, quando os guardas tremerem, guardas, talvez sua tradução já traga isso, tremerem são uma referência direta aos braços e as mãos, os guardas da casa. A casa que está em ruínas é o corpo físico, o que protege a casa são braços e mãos. Sabe quando a velhice chega a tal ponto que você não consegue mais segurar bem uma caneca? Ou quando algum tipo de enfermidade te acomete e você perde a capacidade de levantar objetos que outrora eram facilmente levantados por você? Ele continua e diz, e os homens fortes caminharem encurvados, a referência é as pernas que outrora te levaram para cá e para lá, e espero que você tenha guardado o seu pé, como ele nos orientou no capítulo 5, espero que você tenha andado em santidade, espero que você tenha andado de maneira digna da vocação para a qual você foi chamado, como Efésios 4, versículo 1, mas as pernas fraquejam, e é extremamente difícil, quando você outrora foi jovem, teve vigor e vitalidade, suas pernas te levavam rapidamente, olha só, e quando pararem os moedores por serem poucos, que moedores Salomão se refere? Os dentes, começa a ficar banguelo, irmão, já não consegue nem mastigar direito, que desgraça. E ele continua e diz, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, a visão começa a ser comprometida, catarata, é óculos, é grau para cá, é grau para lá, é miopia, é estigmatia. Meu irmão, olha para mim, eu quero te abençoar nessa manhã, seu dia vai chegar, recebe aí, vaso. Você vai sentir os efeitos do tempo na sua carne. Isso é inevitável. E ele continua, quem está comigo, diga amém. Aí ele diz no verso 4, quando as portas da rua forem fechadas, talvez ele está falando sobre a boca e os lábios, ou muito provavelmente ele está falando sobre a limitação que um idoso tem de se locomover. Todo mundo sai de casa, todo mundo vai cumprir seus afazeres, e o idoso está em casa, incapaz de se locomover. Salomão não bastava dizer que as tempestades da vida são contínuas, e quando você experimenta uma tempestade, as nuvens se dissipam, o sol brilha, e você pensa, agora daqui para frente é só bonança, as nuvens tornam a se reunir. E ele diz, em meio a isso você está envelhecendo. É muito pessimista, se olharmos somente debaixo do... Continuemos para avançar. Aí ele diz... E diminuir o som da moagem, muito provavelmente talvez a fala, dificuldade nela, ou você não consegue mais ouvir os sons comuns do dia a dia, porque está em possibilidade de se locomover. As portas da rua foram fechadas para você. Ele termina dizendo, quando o barulho das aves o fizer despertar, insônia, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, surdez. Não bastasse a velhice, você começa a ter insônia. Qualquer mínimo barulho rouba o seu sono. Só que é muito estranho, porque você já não está escutando quase nada. E é tão legal que alguns de vocês, a expressão facial de vocês mostra para mim que eu acabei de dar uma profecia para vocês. Vocês estão até assim, ó. Irmão, o aparelho auditivo chegará. Aleluia! Recebe aí, vaso. Preste atenção, então, ele termina dizendo no verso 5, quando você tiver medo da altura e dos perigos da rua, vertigem, sai para andar, não tem nada pior do que idoso sair e andar sozinho, gente.
Qualquer buraco é uma cratera. É ou não é? Ele diz, quando florir a amendoeira, porque ela fica branca, ele está falando das cãs. Aleluia. Quem gosta de cabelo branco aqui, dá um amém. Amém? Eu gosto. Tem pessoas que ficam que eu vou pintar, eu quero ficar brancão, hardcore. Assim, eu acho muito legal. Acho top. Mas Deus me livre as mulheres. Deus me livre. Irmãs, o cabelo branco vai chegar sobre você. Eis que te digo. Continuamos. Olha só. Aí ele diz, e o gafanhoto for um peso, e o desejo se despertar. Gafanhoto for um peso, duas possíveis interpretações, presta atenção. Andar encurvado, como um gafanhoto, ou tanta fraqueza que um inseto é pesado. Independente da metáfora de Salomão, ele está dizendo, querido, o tempo chegou sobre você. Mas aí ele diz outra coisa, uma das mais tristes. Ele diz, e quando o desejo não se despertar mais. Quer que eu explique, gente? Olha só, verso 7. Presta atenção, verso 7. O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Depois dessa lenta dissolução efetuar o seu dano, então o corpo feito de terra, a terra volta. Por isso, ele termina o capítulo 11 e inicia o 12 dizendo, lembra-te do teu Criador. Viva para a sua glória. Por quê? Porque a vida debaixo do sol é marcada por dias nublados, tempestades, tornados, furacões e por envelhecimento, fraqueza e incapacidade inevitáveis. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando ele então chega no verso 7, ele afirma que nós voltamos à terra e o Espírito volta a Deus. Sua tese do livro toda é confirmada. Nas minhas palavras, o fenômeno da morte é o exemplo supremo da efemeridade do reino terrenal, ou em outras palavras, a vida debaixo do sol. Então agora, tendo provado a sua tese, o pregador chega ao fim do seu trabalho. É como se ele estivesse dizendo para todos os seus ouvintes, e ele o está, percebem? Vocês são como vapor. Passam rápido. Isso corrobora com Tiago 4,15. Não deveríamos dizer que faremos isso ou aquilo, negócios, esse curso ou outro. E Tiago diz, soberbos, a vida de vocês é como neblina passageira, revel. Vocês jamais deveriam dizer que farão isso e aquilo no ano que vem. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então agora, a tese dele é confirmada. Qual é a tese de Salomão? Verso 8, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol, preste atenção, é passageiro. Dores são passageiras. Alegrias são passageiras. Prazeres são passageiros. Tristezas são passageiras. Viver procurando encontrar o sentido para a vida na vida é a maior tragédia na vida de alguém. Porque o sentido para as nossas vidas não está na vida. Não é encontrado abaixo do sol. Para quem não esteve aqui, lembre-se, Salomão é o homem que mais experimentou prazer, oriundos da riqueza,
fama, poder, majestade e glória. Não é minha opinião. Quando Jesus quis usar um homem dos descendentes de Adão como sinônimo de status, poder, fama e glória, ele não usou o faraó, ele não usou Nabucodonosor, ele não usou nenhum dos imperadores persas, ele não usou nenhum dos Césares. Ele disse, nem Salomão em toda sua glória. Ele disse, dos descendentes de Adão, ninguém teve mais glória, status, fama e prazer. E este homem diz a você e a mim nessa manhã, que procuramos o sentido da vida no dinheiro, nos bens, no sexo, na realização profissional, esse homem diz para nós nessa manhã, vapor, névoa, neblina, efemeridade, transitoriedade, vaidade, tudo debaixo do sol passa. Pare de se agarrar em vapor. Segunda parte, então, a tese confirmada. Dr. Walter Kaiser Jr. diz: quão passageiro e vergonhoso é ter vivido sem conhecer a chave do viver. Que desperdício morrer sem ter desfrutado a vida ou conhecido o seu propósito. Essa é a tragédia das tragédias. Um grande desperdício. Gente, olha para mim. Muitos de vocês ressentidos com a vida que têm. Muitos de vocês transferindo responsabilidade para o próximo, para a vida alheia. Eu não tenho prazer na vida por causa do meu cônjuge. Eu não tenho prazer na vida por causa das escolhas dos meus filhos. Eu não tenho prazer na vida por causa da igreja que eu congrego. Eu não tenho prazer porque um pastor me feriu. Eu não tenho prazer porque eu não ganho quanto eu gostaria. Eu não tenho prazer porque eu não consegui levar a minha carreira para frente. Não, a culpa não é dos outros. É você que está em pecado. Arrependa-se. Quantos cristãos estão domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, mas estão arraigados nessa terra? Vida fútil, tola, efêmera, uma noite de sexo passa. Uma crise pode abalar as suas finanças. Um micro-organismo pode prostrar os ídolos da modernidade, ciência e economia, chamado coronavírus. E parece que eu e você não entendemos o que Deus está nos dizendo. E o pregador, Dr. Emílio, usa várias vezes a metáfora, para avançarmos, e eu amo, que ele está fumando um cachimbo teológico, por causa da fumaça. E é como se você correndo, e seus pais e seus pastores dizendo, irmão, irmã, jovem, adolescente, marido, esposa, arruma a sua vida, te alinha com o Senhor, para de ficar murmurando pelos cantos, seja grato, seja grata, vamos lá. E o Salomão dá aquela baforada no seu cachimbo. Vaidade. E ele já explicou como experimentar os prazeres. Os prazeres em si são bons. Quem me entende, diga amém. E aí vamos para o fim. Terceira parte da perícope, o fim principal do homem. Versos 9 a 14, nós vamos acelerar o máximo aqui. Além de sábio, o pregador também ensinou conhecimento ao povo. Ele atentou, examinou e colecionou muitos provérbios. Presta atenção. Procurou, verso 10, também encontrar palavras agradáveis. E o que escreveu era reto e verdadeiro. Então, primeira coisa, comentando esse texto, Dr. Walter Kaiser Jr. disse, houve cuidado na composição, na pesquisa e no arranjo dos provérbios, e lições que ele escreveu. Não foi uma precipitação de pensamentos negativos numa linguagem pessimista, pelo contrário. Salomão deliberadamente procurou achar palavras apropriadas. O resultado de sua busca por palavras certas foi que ele comunicou palavras verdadeiras e não meras observações triviais. Querido, presta atenção, ele diz que atentou, examinou e colecionou provérbios. Ele diz que ele procurou encontrar palavras agradáveis, marcadas por retidão e verdade. Preste atenção, a beleza no discurso de Salomão
Vou dizer de novo, a beleza em entender os gêneros literários da Bíblia. Por isso eu não peguei uma tradução que já resolvia as alegorias, porque essa é uma das mais belas alegorias sobre o envelhecimento da Bíblia. Eclesiastes é um livro tão rico, e nós devemos valorizar a ciência e a sabedoria. Há alguns cristãos que ficam insistindo por mensaginhas, mamão com açúcar, porque não querem pensar, porque não querem refletir. Querido, Deus nos deu um livro que exige interpretação, exegese, hermenêutica, tempo pensando sobre ele. Para de ler a tradução da linguagem de hoje, se você é adulto. Olha a beleza do texto bíblico. Bíblia com boa música de fundo, se você consegue, que aí a coisa é boa demais. Quem está me entendendo? Ontem eu postei o André Bocelli, né? A gente já está no espírito já de advento. Olha, eu estou para dizer que é um dos álbuns mais bonitos de toda a história, André Bocelli, Merry Christmas, é diferenciado mesmo. Você tem que ouvir naquele fone com isolamento de ruído, Saloma, que você escuta as vozes, é outra coisa. Lendo Salomão, comendo chocolate do pastor Pulpo, envelhecendo do lado dos meus amigos. Que bênção que é viver! Escuta, morando de aluguel, carro financiado, cálculo renal. Eu estou longe de ser um Salomão. Então preste atenção, houve cuidado na composição, na pesquisa e no arranjo dos provérbios. Não é uma precipitação. Isso é tão interessante para a gente correr aqui. Olha, o verso 10, ele mostra que Eclesiastes produziu sentenças e frases que se tornaram de domínio público, gente. O mundo secular usa Eclesiastes. Quantos e quantos ditos e sentenças de Eclesiastes são usadas? O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Há tempo para todas as coisas. Vaidade de vaidades. Quantos e quantos, melhor é ir à casa de luto. Os ímpios usam o texto. Legião Urbana compôs várias músicas em cima de Eclesiastes. Há tempos é uma delas. Os grandes filósofos, mesmo os ateus, olharam para o texto de Eclesiastes e disseram, que belo, que rico. E alguns irmãos querem que reduzamos a beleza do texto literário. Salomão procurou palavras agradáveis, palavras belas. Há algo mais maravilhoso do que um bom discurso com uma retórica alinhada? E ainda na exposição da palavra de Deus, preste atenção, John Piper fala que deve haver um esforço poético na comunicação da palavra de Deus. Escute, sermões têm de ser claros, mas não precisam ser óbvios. Devemos aprender a comunicar a verdade de maneira que a forma enalteça e emoldure, o conteúdo. Olha para mim, muito oportuno. Facilmente nos apressamos. Não aprendemos a valorizar a beleza das Escrituras, de um culto bem ordenado, de um sermão bíblico. Facilmente nós corremos de um lado para o outro. Muitas vezes nós queremos, preste atenção, reduções simplistas, tanto para a vida, preste atenção, tanto para a vida, quanto para entender as Escrituras. Ah, por que não vai logo? Porque a Bíblia é um livro de 1000 e poucas páginas. Essa resposta serve? Porque Deus é um contador de histórias, e de belas histórias. Jesus falava por que será? Não apenas para trazer juízo, mas para mostrar a beleza da retórica, a beleza da escrita. E nós precisamos resgatar isso. Quem me entende? Vamos avançar. Agora, é importante que ele procurou palavras agradáveis, mas são retas, porque ser reto e ao mesmo tempo desagradável, também é tolice. E ser agradável sem retidão é charlatanismo. Quem me entende, diga amém. Então nós precisamos ser retos e ser agradáveis, e sermos verdadeiros. Aí o texto continua, olha o versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes, e aqui está a chave do livro,
do único, lê na sua Bíblia, do único pastor. Por que Salomão está dando tributo aos escritos de Eclesiastes? Não é porque ele escreveu, porque ele não se considera o autor. Ele é, na verdade, o redator do texto. O autor é o único pastor. Quem me entende, diga amém. Olha de novo o verso 11 para a sua Bíblia. As palavras dos sábios são como? São como? Aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Os interesses do pregador, e isso é maravilhoso, eram pastorais. Suas palavras estimulavam a ação e fixavam os ensinos na memória. Olha que coisa bela! Você sabe o que é um aguilhão? É aquele instrumento utilizado para conduzir a boiada. Mas é um instrumento pontiagudo que quando o gado sai da rota, o pastor condutor fere o gado para ele voltar para a rota. Sabe o que Salomão está dizendo? Eclesiastes é um aguilhão do único pastor, não Salomão. O pastor de Israel, como o Salmo 80, verso 1. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e é literalmente como se fôssemos feridos por aguilhões. E suas palavras fixam como pregos. Talvez a metáfora é que os pastores usavam pregos para fixar suas tendas, quando paravam para a pastagem dos animais. O grande ponto é que Salomão está dizendo: o único pastor nos conduz com a sua palavra, e ela, na maioria das vezes, é para nós, animais selvagens, como aguilhão. Olha para mim. A palavra de Deus te fere. A palavra de Deus me fere. E ela o faz para recalibrar nossa rota. Quem me entende, diga amém. Eu iria ler, mas vou acelerar. Eu amo quando Cristo ressurreto aparece ao Saulo, o maior apóstolo de todos os tempos da história cristã. Antes de se tornar Paulo, e diz para ele: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O texto anterior diz que Saulo aspirava ódio contra os cristãos. O termo grego usado em Atos é como uma besta fera. Então, na estrada de Damasco, o pastor, o único pastor mencionado por Salomão, toma seu aguilhão e fere aquele homem. E então Paulo entra em luta para a sua vocação, mas o Cristo ressurreto lhe aparece e diz: dura coisa te é recalcitrar, evitar o meu aguilhão. Eu vou te conduzir sempre ferindo-te com a minha palavra. Então hoje, se você está sendo ferido pela palavra de Deus, sinta-se pastoreado pelo único pastor. Quem me entende, diga amém. Para as conclusões, reverendo Emílio disse: neste mundo estranho veremos de tudo, por isso precisamos ser guiados. Quando você acha que entendeu, vem algo e o derruba. Assim como a rainha de Sabá, todos nós temos dúvidas, perplexidades e questões não resolvidas. Precisamos de direção. Diga comigo: precisamos de direção. Olha que interessante o versículo 12 agora, na sua Bíblia, ele diz: cuidado, meu filho. Já que as palavras do único pastor, ditas pelo pregador, não pelo pastor, ele proclama o pastor. O correlê pregador diz as palavras do pastor. Já que as suas palavras são como aguilhões e seus ditos como pregos fixados, 12, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Olha só, não há limite para a produção de livros, e estudar demais exaure o corpo. Algumas pessoas usam esse texto fora de contexto, dizendo: viu, não adianta citar filosofia, para de citar filosofia no púlpito, prega só a palavra. Como se correlacionar a palavra com os nossos dias não fosse sermão? Querido, fica calmo, esse é o versículo que eu amo, que eu disse. Fica calmo. Salomão nos mostra aqui, há muitos livros escritos e não há limite para isso. Ele não está dizendo que eles não servem. Ele era o homem mais sábio do seu tempo.
Ele está dizendo que frente à palavra de Deus, eles são nada. E eles devem ser lidos, sim, sim e sim, à luz da palavra de Deus. Pastor, eu devo ler filósofos ateístas? Você lê a Bíblia exaustivamente, a estuda fidedignamente? Se a resposta for sim, a minha é sim, 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 sim. Leia Nietzsche, leia Sartre, leia Simone de Beauvoir, leia os ateus para saber evangelizar a sua geração. Se você está mergulhado nos aguilhões e nos pregos bem fixos do único pastor, se você não lê a Bíblia, não, não, não. Então se arrependa e leia a Bíblia. Quem me entende, diga amém. É muito importante nós percebemos, aí ele diz, não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa o corpo exaurido. Ele está falando dele mesmo. Olha, procurar o sentido da vida debaixo do sol, como Nietzsche, como Sartre, como Schopenhauer. Não, não, isso é fadiga total. Mas a luz da palavra de Deus é. Então, olha que lindo isso, meus irmãos. A rainha de Sabá foi atrás de sabedoria, atrás de direção, assim como nós estamos indo ao longo da série, capítulo a capítulo. Mas ela viu mais do que conhecimento, ela viu a sabedoria encarnada. Ela começa a descrever as estruturas, os servos de Salomão, ela diz, uau, ela viu sabedoria encarnada. Não são pessoas que estão, leia um livro resumidamente para parecer mais inteligente, que aparece lá na sua timeline. Não, é gente que lê mesmo. É gente que tem conteúdo para conversar. Os cristãos deveriam ser as pessoas que mais refletem sobre a vida, que sabem dialogar com os filósofos ateístas, que sabem o que é Zeitgeist. Sabem pregar o evangelho no seu tempo. Quem me entende, diga amém. Então, o verso 12 também traz uma recomendação. É evidente que havia muita coisa nessa massa literária, contra a qual, cuidado, não convertia seus leitores, visto que tal literatura não provinha do único pastor. Então, cuidado, cuidado, não conduza a sua vida por isso. No entanto, Israel compartilhou muito das tradições sapienciais pertencentes às nações circunvizinhas, e sem dúvida, tirou proveito do conhecimento da literatura pagã. Da mesma forma, como fez Paulo séculos mais tarde. Ah, e o pastor está citando filósofo. Você já leu Atos 17? Salomão, inclusive, há uma discussão quando ele diz, o pregador atentou, o termo hebraico, para organizar os provérbios, o termo hebraico é escutou. Vários comentaristas acreditam que Salomão está dizendo, eu ouvi a sabedoria pagã e vi nela graça comum. Ai, pastor, eu não sei o que é graça comum. É difícil, né? Aí não quer que o sermão demore, né? Que eu só falo graça comum, você não entende, eu tenho que explicar. Eu fico feliz no caso. Porque mesmo que você entendesse, eu ia explicar mesmo assim. Graça comum é a verdade de que há beleza e verdade de Deus em todos os lugares da criação e até mesmo por intermédio de ímpios. Você encontra indícios da graça comum de Deus a todos os homens. Quem me entende, levanta a mão e diz amém. Então Salomão talvez tenha olhado e ele diz, isso é bom. Israel, escute Fábio e Deise na escola bíblica, o quanto de literatura pagã, o quanto de verdades, que na verdade eram inspiradas pelo Criador. Não tem peso de igualdade com a palavra de Deus, por favor, em nome de Jesus. Todas submetidas ao crivo da Bíblia. Quem me entende diz amém. Então, o pregador diz, eu procurei encontrar as melhores palavras. Então Paulo fez isso. O que ele não está fazendo aqui? A missão de Eclesiastes não é desprezar todo tipo de saber, mas sim convencer o homem da inutilidade de qualquer visão de mundo que não se eleve acima do horizonte do próprio homem. O problema não é você estudar marxismo, capitalismo ou qualquer um dos ismos. O problema é você não estudar a Bíblia. Esse é o seu problema. O problema é você querer discutir política e nunca estudou a Bíblia. Esse é o seu problema. Quem me entende, diga amém. Então, para as nossas conclusões, antes disso, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 9, 1 a 8. Segunda Crônicas 9, 1 a 8. Estamos nas nossas conclusões.
Hoje a gente vai passar uns 5 minutinhos. Quem encontrou? 2 Crônicas 9, 1 a 8. Eu gostaria que todos abrissem. 0 movimentação no templo, por favor. Verso 1, a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém. Diga comigo, fama de Salomão foi a Jerusalém, para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão, olha isso, e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Aí olha o que ela diz no verso 5, depois de trazer um relato do império de Salomão. Disse ela então ao rei, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era a verdade. 6, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Agora olha o verso 8. Bendito seja o Senhor. Palavras da rainha ímpia de Sabá. Agora 2 coisas, olha como Deus gosta de manter algumas coisas em segredo. Se Salomão era versátil na vida, presta atenção, e era, que tipo de pergunta essa mulher fez para ele? Será que ela perguntou sobre o problema filosófico do mal? Aquela coisa de quem criou o mal? Há muitos problemas filosóficos difíceis de ser resolvidos. Talvez ela tenha perguntado. E sabe o que é mais doido? Salomão respondeu. E sabe o que é mais doido ainda? A Bíblia não registrou. Porque o que nós temos é suficiente para a nossa redenção e para vivermos abaixo do sol para o louvor da glória do Criador. Quem me entende, dá um amém. Agora, é lindo as expressões dela, ela diz para ele o seguinte, você supera em tudo o que eu ouvi. E ela exclama em louvor, ou seja, ela se torna uma crente em Yahvé, bendito seja o Senhor. Por causa da sabedoria encarnada em Salomão e no seu reino, ela vem à fé. Agora escute, então, versículo 13, após mandarmos termos cuidado em nos relacionarmos com as tantas outras literaturas, e não procurarmos no conhecimento o sentido da vida, como ele já havia dito no livro, verso 13, ele diz, agora que já se ouviu tudo. Repete comigo, agora que já se ouviu tudo. Presta atenção, é o homem mais sábio do mundo dizendo, então, em 12 capítulos, olha só, inspirado pelo único pastor, o homem mais sábio da história disse, então, agora que eu já falei sobre tudo. Mas estranhamente você olha para a Bíblia todos os dias, olha para o seu celular e faz a escolha. Eu prefiro o meu smartphone. Estranhamente você olha para a Bíblia e para o treininho da academia e faz a escolha. Eu quero malhar. Estranhamente você olha para as escrituras e olha para o Netflix e diz, eu quero mais uma sériezinha. E aí chega aqui deprimidinho e quer remédio. Não é doença que você tem, é falta de arrependimento. Seus olhos não se abriram ainda. Não é que não haja pessoas adoecidas e que precisam da medicina para os que nos visitam e não nos conhecem. Para que não nos tenham por negacionistas tolos. Eu estou falando para o estilo de vida tolo que não teme o Criador. E aí diz que está doente. Está doente mesmo. Sabe qual é o diagnóstico? Pecado. E aí o pregador disse, agora que já se ouviu tudo, eu já disse tudo. Aqui está a conclusão. Olha para a sua Bíblia, versículo 13. Agora vem o grande finale das cenas pós-créditos, a sabedoria nunca jamais pensada. Agora ele vai explicar um longuíssimo texto no original. E tudo que ele nos diz é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Então preste atenção. E no 14 ele diz, Deus trará julgamento sobre todas as coisas, boas ou más, ocultas ou conhecidas. Preste atenção.
A mensagem do pregador, diz o Dr. Michael Eaton, está resumida em 2 pontos. O hebraico enfatiza as palavras Deus e mandamentos. É importante notar a ordem das advertências: teme e guarda. O conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. Isso é moralismo. Olha para mim. Durante um sermão que já passou do horário, o conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. Pastor, eu quero servir a Deus. Ame sua palavra. Valorize um culto onde a palavra é pregada do início ao fim. Dê graças a Deus por ouvir o que você está ouvindo nessa manhã. Porque assim como pregador, eu aqui sou só o único pregador. Mas as palavras contidas nesse livro são aguilhões para nos conduzir. E são pregos em nosso coração e mente. Não me venha reclamar de um sermão de 1h20, quando em uma sentada você assiste 4, 5 episódios da sua série preferida. Arrependa-se hoje, em nome de Jesus. Seu preguiçoso, frio e negligente. E eu estou muito feliz. Alguém está feliz aqui? Estou feliz para chuchu. Coisa boa demais é reunirmos aqui. Enquanto cantávamos, eu pensava quão maravilhoso é estarmos aqui em mais um dia do Senhor. Dá-nos uma igreja profunda, Senhor, que ama a Tua palavra e que tem o domingo como o melhor e mais especial dia da semana. Porque o único pastor vai nos conduzir com aguilhões, por vezes nos ferindo para o nosso bem, e com pregos cravados em nossa mente e coração. E agora, terminamos nos relembrando disso. Ele diz, Deus vai trazer juízo sobre todas as coisas. Ou seja, não é porque vivemos em um mundo quebrado que devemos viver como vândalos. O mundo está quebrado, eu sou mesmo pecador, então eu vou virar um vândalo espiritual. Não. Eu entendi a depravação total, então pastor, eu não leio a Bíblia, eu não oro, é o que tem. O Espírito de Deus nos é dado na nossa conversão para a nossa santificação. Como lemos na ordem de culto, o fruto da salvação em Romanos é santidade. Aleluia! Então não é porque vivemos em um mundo quebrado que temos liberdade para agir como vândalos. O mundo frustrante é parte do plano para fazer o nosso senso de eternidade latejar e não encontrar neste mundo a resposta. A conclusão do pregador é brilhante. Se o mundo é passageiro e efêmero, agarre-se ao que é firme. E o que é firme? Os mandamentos do Criador. Lembra-te do teu Criador. Porque esse mundo é névoa. Então, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Guarda os mandamentos? Não, não teme a Deus. Não, eu temo a Deus. Não, você tem medo dele, é diferente. E aí nós vamos terminar com o que mais importa em toda essa série. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Quero chamar o time de música com ordem e decência. Não quero que ninguém converse, olhe para o lado. Nada, ainda não precisa pegar as crianças. Muita reverência para concluirmos essa exposição de 18 domingos. Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia. E diante de tudo que nós falamos, essa é a coisa mais incrível e importante de toda essa série.
Salomão, rei de Israel, é filho de... Responde para mim, família dos que creem. Filho de Davi. Já já vamos tomar essa conexão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Quem encontrou? Diga amém. Jesus falando sobre o desejo dos fariseus e religiosos pedirem para ele um sinal. Olha para mim. Os religiosos chegaram para Jesus e disseram assim: você é mesmo Deus que encarnou? É. Então faça agora um milagre para que creiamos. Muitas vezes as pessoas estão dizendo: ei, se Deus está aqui, por que Ele não me cura? Vou te responder: porque Ele é Deus. Se Deus está aqui, por que Ele permitiu a tragédia em Rio Bonito? Te respondo: Ele é Deus. Se Deus é Deus, por que o mundo é tão mau? Ele é Deus. E mesmo em meio a todo esse caos, Ele deu o seu Filho. Porque, como sempre dizemos aqui, a única vez em toda a história que uma coisa realmente injusta aconteceu com uma pessoa realmente justa e inocente foi na cruz. O resto é consequência do pecado de Adão, do seu pecado e do meu pecado. Quem entende, diga amém. Mateus 12, 42... Faça um milagre, eu quero ver se esse papo de evangelho, de igreja, de vida para além do sol, vamos lá, faça um milagre. A resposta de Jesus: a rainha do sul, ou seja, de Sabá, se levantará no juízo com essa geração e a condenará, os religiosos de Israel. Ele diz: pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, aqui está quem é maior do que Salomão. Este é o sinal. A grande verdade é que Deus nos deu a sua palavra e ela trata da pessoa e da obra do seu Filho, Jesus, Cristo de Deus, nosso Senhor. E se isso não te é suficiente, nenhum outro sinal te será dado. Hoje nós somos todos chamados a erguer o nosso olhar para além do sol. Mas eu quero, terminando, lembrar outro texto das Escrituras, que eu me lembrei ao término do sermão. Salomão é um dos filhos de Davi. O título no singular de filho de Davi é dado a outro, aquele que é maior do que Salomão. E que, ainda que você esteja na velhice, como um cântaro quebrado, sofrendo resultado da sua tolice, olhe para mim, a esperança para você, meu irmão e minha irmã. Ainda que você esteja na juventude, certo de que suas escolhas são as melhores, em sua obstinação e teimosia, endurecendo a sua cerviz, mas hoje o Espírito Santo te chama pela palavra de Deus e diz: meu filho, minha filha, pare de fazer sexo antes do casamento, pare de mentir, pare de enganar, pare de desonrar, pare de ser estúpido com os seus pais. Pais, parem de irritar seus filhos. Maridos, honrem suas esposas. Esposas, submetam a seus maridos. Cristãos, valorizem a igreja local. E se você diz: eu sei, pastor, eu não consigo, exatamente isso, você não consegue, e eu também não. Mas hoje nós podemos clamar ao Salvador, que nos dará o seu Espírito, a fim de que andemos em novidade de vida, com uma perspectiva para além do sol. Porque quando nós olhamos na direção do sol, rapidamente a nossa retina sofre os efeitos dos raios solares, e ser humano nenhum consegue olhar por alguns poucos minutos diretamente para o sol, eu diria poucos segundos. Mas hoje talvez precisamos orar como um homem, que não sabemos o nome, só que ele era filho de um tal de Timeu, Bartimeu, cego, mendigo,
despido de tudo, de qualquer valor, de qualquer bem, de qualquer sentido na vida, à beira do caminho, sem nenhuma direção, desprezado por todos. Mas ao ouvir a fama do filho de Davi, como a viúva, como a rainha de Sabá, que foi até Salomão procurar sabedoria, um dos filhos de Davi, Bartimeu, foi até o filho de Davi e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sou cego, pobre, à beira do caminho. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como solucionar a minha vida. Eu estou numa situação que eu não sei por onde sair. Eu não consigo ver saída. E eu sempre amo pensar que aquela multidão o dizia para calar, e ele gritava mais alto. E de repente Jesus começou a ouvir alguém dizer: filho de Davi, significa eu sei quem você é. Filho de Davi para Jesus quer dizer: eu sei, é você o Messias prometido, eu sei quem você é. E Jesus, aquela multidão queria carro, ela queria namorado, ela queria marido, ela queria mulher, ela queria bem, ela queria status, e pão e comida. E Jesus diz: calem a boca, deixa eu ouvir. E alguém dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele disse: uau, uma pessoa aqui não quer o que eu posso fazer, quer quem eu sou. Talvez Jesus acotovelou a multidão e deixa eu ver, chegou. Era um cego à beira do caminho. E eu sempre disse isso, prego isso desde o começo da caminhada, meu irmão. 25 anos. Porque um dia eu olhei e falei: Senhor, eu era este cego, né? Um cego viu o que ninguém podia ver com olhos naturais, porque só olhavam abaixo do sol. Um cego viu para além dele. Talvez você seja esse cego nessa manhã, essa cega, obstinado, obstinada, teimoso e teimosa, achando mesmo que o Espírito Santo valoriza a sua preocupação com 5 minutos a mais ou a menos, ou que eu tenho alguma preocupação com isso. É mais fácil o Espírito Santo preocupado que eu. Nessa manhã eu quero fechar essa série chamando você ao arrependimento e dizendo para você: esse aguilhão tem me ferido ao longo desse ano todo debruçado nele. E eu creio que o Senhor vai redimir pessoas aqui, mas não só isso. Ele vai abrir os olhos de alguns crentes religiosos frequentes, com muitos anos de evangelho, que nada sabem sobre o filho de Davi, que não é Salomão, é Cristo. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças e oramos intencionalmente. Abra os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Pai, deixa-nos ver Cristo crucificado como sua majestade e beleza, porque por vezes nos parece tolice o que o Evangelho nos diz. Por vezes nos parece, Senhor, burrice seguirmos o que a sua palavra diz. Tanto lutamos pelo nosso direito, tanto queremos ter razão, sempre queremos ter razão, Senhor, sempre queremos ter a última palavra, sempre queremos ganhar a discussão, sempre queremos culpar alguém, sempre alguém tem culpa pela nossa tragédia, Senhor. Nós somos duros e tardios em nos arrepender, não valorizamos a sua palavra, reduzimos a beleza dela, queremos papinha sempre, mingau sempre. Senhor, tira-nos do leite, dá-nos uma igreja profunda nas Escrituras, que ama a leitura, que se prostra diante da sua verdade. Eu oro por todos os seus filhos aqui, por mim, pela Fran e pelo bem. Nos dá amor pela tua palavra, Senhor. Entendimento, olhos para além do sol, e abre o nosso entendimento. E nós oramos como um cego mendigo à beira do caminho nessa manhã. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Bendito seja o Senhor.